Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: por que pararam de falar sobre os céus? Você já notou que as pregações de hoje, muitos não falam mais sobre o céu? Sabe por quê? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre esse assunto. E você não vai acreditar no que você vai ouvir. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um vídeo do Manar Podcast. Vivemos em uma geração imediatista, uma geração que fala muito sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre autoestima, sobre realização pessoal. Vivemos numa geração em que se valoriza muito as conquistas materiais. E nessa situação, infelizmente, um dos temas mais presentes na pregação da igreja tem sido essa valorização do homem moderno. Mas a pregação da igreja primitiva, que é a busca pelo reino dos céus, se tornou nos nossos dias algo que obsoleto, que é um dos ramos mais ou menos abordados em muitos púlpitos das igrejas hoje, que é o céu, a perspectiva do céu. Os primeiros cristãos, eles suportavam tremenda perseguição, eles suportavam prisões e até mesmo a morte, porque eles mantinham os seus olhos fixos na eternidade, mantinham os seus olhos fixos na esperança eterna. Eles compreendiam que a vida terrena era passageira, que a verdadeira pátria estava nos céus. Hoje, porém, muitos desejam construir um paraíso maravilhoso aqui na terra. Querem um paraíso que nunca refletem verdadeiramente os valores da eternidade. Jesus nunca escondeu essa esperança dos seus discípulos. Em João 14, no versículo de 1 a 3, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou e voltarei. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Olha, o texto de João 14, ele consola os corações aflitos, não prometendo ausência de sofrimento, mas garantindo uma morada eterna. É essa verdade bíblica que nós temos muitas vezes nos esquecido de falar nos nossos púlpitos. Cristo não apenas preparou o caminho para o céu através da cruz, como também ele prometeu voltar para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo, para vir buscar os seus. O apóstolo Paulo, ele também vivia essa realidade. E ele tinha essa mesma perspectiva de eternidade. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele declara: a nossa cidadania está nos céus. Olha, isso significa que a nossa identidade principal não pertence a este mundo. E o próprio Jesus Cristo disse isso na oração sacerdotal de João 17. O mundo os odeia porque eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Olha,
Somos peregrinos nessa terra. Nossa missão é viver aqui, mas nosso destino definitivo é no reino dos céus. É vivermos a eternidade com Cristo. Então, por que se fala tão pouco sobre o céu? Primeiro, preste atenção que isso é muito sério. Muitos perderam a perspectiva da eternidade. A cultura atual, ela valoriza o imediatismo. A cultura atual, ela valoriza aquilo que possa ser tocado, aquilo que possa ser buscado de imediato. Tudo precisa ser rápido, prazeroso, visível. E o céu é um tanto quanto diferente, porque exige fé, exige esperança e exige perseverança. Preste atenção, igreja. O segundo ponto que nós podemos destacar aqui é porque alguns transformaram o evangelho apenas numa mensagem de benefícios terrenos. Que o evangelho é para as coisas daqui da terra, do dia a dia. Deus realmente cuida das nossas necessidades. Isso é verdade. Ele cura, ele sustenta, ele abençoa o seu povo. Contudo, nenhuma dessas bênçãos supera a promessa de vivermos na eternidade. A promessa de uma vida eterna. O maior presente do Evangelho não é uma vida confortável. O maior presente do Evangelho não é uma vida sem problema, mas uma reconciliação com Deus. Em ver Deus, em presenciar, em estar com Ele, em sermos bem-aventurados, porque veremos a Deus. Essa é a realidade do cristianismo. Terceiro ponto importante aqui é porque falar do céu também nos lembra o juízo eterno. E muitos não gostam de falar do juízo eterno. E por isso eles não falam do céu. Porque dói os ouvidos, dói a consciência. Não existe céu sem uma realidade de julgamento eterno. E é preciso que a gente coloque essa colocação assim de uma forma mais contundente. Não existe céu sem a realidade do julgamento divino. Então, o mesmo Cristo que oferece a salvação também chama todos ao arrependimento. E ignorar essa verdade produz um evangelho incompleto. E é o evangelho que nós estamos vivendo hoje em muitas localidades. Porque exalta o homem, exalta a prosperidade humana aqui na terra, que Deus nos chamou para reinar em vida, e não nos preocuparmos com a eternidade, porque nós já somos reis aqui. Gente, nós precisamos entender a Bíblia. E um dos maiores problemas do cristianismo moderno é que só vê uma perspectiva do caminho da salvação. Ele só vê um lado. E precisamos olhar no todo. A Bíblia descreve o céu como um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Sim, em Apocalipse 21:4 diz isso. Lá veremos a realidade do que foi nos ensinado. Lá veremos o Senhor face a face. Lá veremos e adoraremos ao Senhor em toda a sua plenitude. Para sempre viveremos com Ele. Para sempre estaremos com Ele.
em perfeita comunhão com Deus, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Essa esperança, ela fortalece o cristão em meio às dificuldades da vida. Quando a igreja deixa de falar sobre o céu, quando a igreja deixa de ensinar o reino de Deus, o reino dos céus, então ela perde parte da sua esperança, da sua santidade, da sua urgência evangelística. Quem acredita verdadeiramente na eternidade vive de maneira diferente. Valoriza mais as almas do que os bens materiais. Valoriza muito mais a santidade do que a popularidade. Valoriza muito mais a fidelidade de Cristo do que os aplausos do mundo. Então, veja, preste atenção. Precisamos recuperar a mensagem da esperança eterna. Precisamos mostrar que o céu não é uma fantasia para consolar os fracos e oprimidos, com uma promessa garantida pelo o Deus eterno. Não. Ela é a pregação sobre os céus, a mensagem da esperança eterna. Ela é a promessa garantida por Cristo ressuscitado. Que nossa vida seja marcada não pela a simples experiência humana, mas pela volta de Cristo, pela esperança da volta de Cristo, pela alegria de vivermos em santidade, anunciando o Evangelho e aguardando o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja para reinarmos juntos eternamente com o Senhor, na presença da plenitude da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos juntos como um só Deus, abençoando a humanidade redimida e anunciando que benditos aqueles que creram, que confiaram, que se dedicaram na terra para termos uma eternidade nos céus. E aqui vem uma questão interessante. Viveremos eternamente no céu ou na terra transformada? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O céu é onde Deus expande toda a sua bênção, toda a sua graça, toda a sua misericórdia, todo o seu poder, onde estaremos eternamente com o Senhor. E aí não tem localidade física. Tanto faz estar no céu lá, no momento entre as nuvens, do que estar aqui na terra. Se Jesus está conosco, numa terra transformada também é céu. Porque essa é a realidade que a Bíblia nos ensina. Se vamos morar eternamente numa terra transformada, oba, bênção. Se vamos estar lá na eternidade junto com os anjos na morada de Deus, ótimo também. Se a mansão celestial que nós teremos e herdaremos do Senhor está lá na glória e vai ficar lá e nós iremos para lá, bênção. Se ela descer e ficar aqui na terra transformada, bênção também. Em todo caso, a maior bênção é estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, onde contemplaremos a sua face, aprenderemos coisas indizíveis e inefáveis, que nós jamais compreenderíamos no nosso real estado humano pecaminoso, mas transformado, um novo corpo, uma nova visão, uma nova esperança de vida, estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, que essa seja a nossa posição, que possamos estar na presença de Deus e receber dele as seguintes palavras: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, que se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma,
dê o seu like, se inscreva no nosso canal, assista o nosso podcast e divulgue para que outros possam ser abençoados. Nos veremos no nosso próximo podcast.